Olá! Hoje vamos falar de um assunto muito interessante que requer de nós um exercício enorme de reforma íntima. Mas dá, não é impossível, vai ser bem legal. Mas primeiro, vamos fechar os nossos olhos. Vamos agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui juntos no dia de hoje. Que bom que podemos estar aqui hoje juntos. Obrigada, meu Deus, por essa oportunidade. Obrigada por ouvirmos boas palavras. Obrigada por falarmos boas palavras. Obrigada por estarmos nesse processo de evolução onde já estamos buscando boas palavras. E pedimos aos nossos anjos de guarda que se aproximem de nós, que nos envolvam em sua luz de amor e proteção. Anjos da guarda, mentores espirituais, muito obrigada. E desculpe todo o trabalho que muitas vezes nós damos a vocês. Obrigada, porque não desistem de nós. Obrigada que estamos sempre ao nosso lado, nessa sua missão de ajudar-nos em nosso processo evolutivo. Agradecemos ao Mestre Jesus pelos seus ensinamentos. Agradecemos a Maria de Nazaré, que com seu amor nos ensina todos os dias como é fazer o nosso coração exercitar a essência divina do Pai. E a Deus, o nosso Pai, Criador de tudo e de todos, agradecemos a oportunidade da vida, com nossas dores, nossas lágrimas, nossos sorrisos, nossas risadas. Pela essência da vida, agradecemos a Ti, Pai. Muito obrigada. E agora vamos ao nosso tema. O tema está no livro Pão Nosso, no capítulo 65. E ele fala sobre a paz. É um assunto que às vezes a gente fala, mas eu tenho paz. É fácil ter paz para mim. Eu vou lá para o meu sítio, para o mato, para a rua de baixo, para o terreno baldio que tem ali na esquina da minha casa, e eu fico quietinho escutando passarinho. Eu tenho uma paz enorme, mas quando eu saio de lá, também acaba, o que é uma pena, né? Mas eu queria passar o dia inteiro lá, sentado ouvindo passarinho. Não dá. Infelizmente, não dá pra gente passar o dia ouvindo passarinho. Dá, né? Mas não é assim que a gente vai viver. Porque se Deus quisesse que a gente vivesse isolado de todo mundo, a gente não vivia em sociedade. A gente ia viver enfiado lá nas cavernas, nas montanhas, vivendo sozinhos. A gente não tinha entrado em um processo de evolução social. O mundo não tinha evoluído, nada tinha evoluído. E a gente vive em comunidade, a gente vive junto. Então não é isso que Deus quer da gente, não é a prova, o isolamento, não é isso. Muito pelo contrário. O Deus quer da gente é uma convivência. Mas por que a gente tem que entrar nesse processo de convivência? Cada um de nós é um centro, é um núcleo, é uma energia individual de poder, um poder que a gente traz do plano superior. O plano superior, Deus, quando fez a gente nascer, quando fez a gente reencarnar, deu pra gente um poder. É como se a gente representasse Deus, cada um de nós é uma representação de Deus na Terra. Cada um de nós é um núcleo de um poder divino na Terra. Nós somos um
Cada um de nós é uma obra única. Não tem clone, quer dizer, pode até dizer que tem, mas não funciona, não tem o clone. E não é igual. Nada é igual a gente. Nós somos obras únicas de Deus. Deus parou tudo e falou: olha, deixa eu fazer a Amália. Pega lá a Amália, vamos fazer, olha o nariz da Amália. Olha a Ana, olha a Joana. Olha o Pedro, né? Porque a gente tem que falar de menino também, senão vão dizer que a gente não fala de menino. Quando Deus fez a gente, Ele fez a gente amando e colocando dentro de nós uma capacidade enorme de sentir, de ver. São as percepções que a gente tem da vida. E essas percepções são aquilo que fazem a gente reagir ou agir. Cada um percebe as coisas de uma maneira diferente do outro, porque cada um tem um histórico, não é verdade? A gente não pode dizer, aquela pessoa tinha que ter sentido como eu, mas ela teve a mesma vida que você, ela teve as mesmas experiências que você, não teve, nem como você, nem como eu, nem como ninguém. As pessoas são diferentes entre si, por suas histórias, pelo seu processo reencarnatório. Cada um de nós está num estágio, num momento, num tempo, num processo evolutivo diferente um do outro. E aí o que a gente faz com isso? Quando a gente está dirigindo, a gente pega lá 23 de maio, ou alguma outra avenida daquelas bem animadas, e vem aquela criatura de Deus, filha de Deus, divina, e zup, corta a gente no trânsito. O que a gente tem vontade de fazer? Então, a gente não pode fazer. A gente tem que conseguir perceber que a gente não sabe o que está acontecendo. A gente tem que conseguir perceber exatamente isso, que nós não temos o poder de saber o porquê que aquela criatura está cortando o trânsito daquela maneira. Pode ser que ele seja um louco irresponsável, etc. Mas pode ser que ele esteja correndo para o hospital, porque a mãe dele está morrendo e ele precisa chegar lá antes disso. Mas a maioria de nós não pensa isso na hora. A gente só pensa, aquela criatura que me cortou, me deixou irritado. Aí eu vou lá e acelero e dou um jeito e corto ele também, só para mostrar para ele quem tem o poder. Nossa Senhora! E é assim que a gente passa o dia vivendo, disputando poder, perdendo a paz, não tendo paz interior, porque a gente tem que provar para a gente, para o outro, que a gente que tá certo o tempo todo. Hoje em dia parece que todo mundo tem razão. Todo mundo tem que ter razão. A gente não deixa o outro, a gente não permite, a gente não faz um processo de ter paz com a gente mesmo. A gente tem que lutar. Não é uma coisa fácil isso é difícil. Nossa, como isso é difícil. Isso é muito difícil, mas a gente tem que buscar um caminho. Isso chama pacifismo edificante. Pacifismo edificante é a gente educar a gente mesmo. É a gente saber reagir quando o outro tem uma atitude que mexe com o lado negro da força da gente, com o lado feio da gente, porque todo mundo tem lado, olha, ninguém tem lado branquinho, bonitinho, luzinha o tempo todo, santinho, só Jesus, o único foi Jesus. A gente tá em processo de evolução, então a gente tem uma coisa lá que não é bonita dentro da gente, e a gente tem que conhecer. Porque isso é evolução. Quando a gente conhece a gente mesmo, a gente sabe que aquela fechada na 23 de maio mexe comigo. Então o que eu faço? Eu me preparo, eu me educo. Pacifismo edificante, eu me educo para que, se essa situação acontecer, eu aprender, eu exercitar o autocontrole. Porque cada um de nós, de novo,
ouve, vê, percebe, sente as coisas de uma maneira diferente do outro. Então, a gente pode manter o equilíbrio dentro da gente ou entrar num processo de desequilíbrio constante. Porque aí o vento vai passar ao contrário da gente, a gente vai ficar bravo, nervoso, vai brigar com todo mundo. E hoje em dia, tanta coisa para deixar a gente nervoso, não é verdade? As pessoas estão diferentes, o dinheiro, o emprego, a política, isso, aquilo. Tanto assunto para desequilibrar a gente, mas quando a gente fica desequilibrado? Quando a gente não tem o equilíbrio interior. Ah, mas como é que eu faço para ter o equilíbrio interior? De novo, quando a gente se conhece, a gente sabe que aquilo vai me irritar, vai provocar em mim uma fúria, vai provocar em mim. A gente começa a prestar atenção se aquilo é importante mesmo. Aquela fechada lá da 23 de maio, daqui a um ano, vamos pensar, ela vai ter que importância na sua vida? Nenhuma, né? Se você deixar passar. Mas se você decidir sair atrás da pessoa e ir lá provar para a pessoa que você é mais forte, que a gente pode fechar também. Se ele tem o direito de fechar, eu também vou fechar. E pode acontecer um acidente, pode machucar alguém. Aquela fechada vai ter um significado totalmente diferente daqui a um ano na sua vida, na nossa vida. Mas e se a gente deixar passar? Que significado teve aquela fechada na gente na 23 de maio? Nenhuma. Fala, nossa... O Divaldo fala assim, vai com Deus que a polícia te pegue lá na frente, né? É o máximo que a gente pode fazer, é bom, a gente até ri, fala isso, a gente dá uma risada e deixa aquela criatura. Vai com Deus, meu irmão, que Deus te ilumine, que se você estiver sofrendo, você pare de sofrer, se isso é um tormento, que seu tormento acabe. A gente tem que descobrir como a gente percebe a vida. Às vezes a gente está muito desequilibrado, a gente está num momento muito difícil. E nesse momento difícil, tudo que a gente vê é complicado. A gente pode estar lá naquele mato que a gente gosta de passarinho cantando, a gente vai falar, esse passarinho tá rouco. O passarinho tá cantando torto. Esse passarinho é fake, é falso. A gente vai dar um jeito de ver a coisa de uma maneira ruim. Mas se a gente estiver equilibrado, a gente pode estar no meio do centro da cidade, tudo acontecendo, aquela barulheira inteira, a gente vai olhar e vai ver aquele prédio, olha que bonito, olha aquela construção. Isso aí é paz interior, é você não permitir que o externo atinja o seu interno de uma maneira que desequilibre você, sem que você possa perceber que você está se desequilibrando, que você está enlouquecendo junto com aquele externo. Porque se a gente deixar, a gente vai como uma onda, é tudo ruim, tudo negativo. A gente não pode, a gente está em outro mundo, a gente está em outro processo. Nós somos diferentes do que nós éramos há 10 anos atrás. Nós somos pessoas diferentes, nós somos pessoas melhores, nós estamos aqui juntos hoje conversando sobre a paz. Somos ou não somos diferentes do que éramos? Lógico que sim, somos muito melhores e podemos ser melhores ainda. O que a gente faz para isso? A gente começa a criar dentro da gente algumas coisas. Por exemplo, a gente respeita a opinião alheia, porque se a gente tiver que disputar poder com cada um que fala umas coisas que a gente acha um absurdo, a gente vai passar o dia batendo boca com o próximo. E não é isso, né? A gente tem que se colocar no lugar do outro. A gente esquece disso. A gente se impacienta com o outro, mas a gente não se coloca no lugar do outro. A gente precisa fazer isso, porque só assim a gente vai poder ajudar alguém. A gente precisa aprender a zip a boca, calar comentários destrutivos. Às vezes
A gente só quer ajudar. A gente quer ajudar. Mas aí a gente vai e ajuda e fala com 15 pedras na mão. Não é assim que a gente ajuda alguém. E da mesma maneira, às vezes a gente tem pessoas que chegam pra gente e falam e tratam a gente mal e vem e fala. A gente sempre tem aquela criatura que vem perto da gente com uma crítica. Sempre tem alguma coisa errada na gente, a gente sempre fez alguma coisa errada. Nossa, tudo que a gente faz tá lá com um problema. E aí, ao invés da gente absorver esta energia, estas palavras, essas coisas ruins, vamos deixa pra lá, entendeu? Em vez da gente carregar com a gente aquilo, interiorizar aquela coisa ruim, deixa pra lá. É o movimento do eu vou manter minha paz, meu equilíbrio. Sorrir. A gente tem que semear o amor, dizer boas palavras, elogiar, fazer o mundo da gente ser um pouquinho mais bonitinho, cor-de-rosinha, mais leve, porque senão a gente nunca vai acreditar que o bem vence o mal. E a grande coisa da paz interior é a gente saber, porque a gente sabe que o bem vence o mal e que não tem escuridão não, o que tem é ausência de luz, e nós vamos ser a luz, porque nós vamos aprender a calar, a nos controlar, a deixar passar, a deixar para lá as coisas. Tem a história de um homem que ele era um homem muito calmo e todo mundo no emprego dele achava muito estranho ele ser tão calmo. Eles acreditavam que era impossível ele ser tão calmo. Aí um dia eles acertaram de que eles iam testar ele. Levaram ele num restaurante que ele queria, que ele gostava muito. Acertaram lá com a garçonete e aí chegaram lá, sentaram, a garçonete veio com a sopa, que era o prato preferido dele, e serviu todo mundo, menos ele. Aí ela passou de volta, serviu de novo uma rodada de sopa para todo mundo, menos ele. Aí ele chamou a moça e falou, moça. E ela ignorou ele. Aí ela passou de novo e ele, moça. A moça falou, que é? Aí ele virou para ela e falou assim, será que você pode me servir sopa? Ela olhou para a cara dele e falou, já servi. Aí todo mundo parou, esperando a reação dele. Ele falou, não tem problema, acho que eu aceito mais um pouquinho. E aí todo mundo começou a rir e contaram para ele que aquilo era uma coisa, uma armação para ele, para ver se ele perdia a paciência. Ele disse, sabe por que eu não perco a paciência? Porque o exterior não abala a certeza do meu interior, da minha paz e da minha fé em saber que todos somos irmãos. Não tem por que eu brigar com as pessoas. Então a arte de vivermos como irmãos faz parte desse nosso processo de fé. Vamos fechar os nossos olhos e vamos exercitar o amor, a paz, mas hoje vamos orar a oração de São Francisco, a oração pela paz. Fechem os olhos, vamos fechar os olhos e vamos, Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde há ódio, que eu leve o amor. Onde há ofensa, que eu leve o perdão. Onde há discórdia, que eu leve a união. Onde há dúvida, que eu leve a fé. Onde há erro, que eu leve a verdade. Onde há desespero, que eu leve a esperança. Onde há tristeza, que eu leve a alegria. Onde há trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar
que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Graças a Deus. Que Jesus possa iluminar a nossa semana com toda a sua paz, sabedoria e proteção. Graças a Deus.